Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Abram suas Bíblias ao livro de Mateus, capítulo 8. Nós estamos falando sobre o ministério de Jesus e hoje nós iremos dar continuidade a esse tema sobre o ministério de Jesus. Então, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Antes da gente ler, eu queria falar algumas coisas aqui. Algumas coisas muito importantes, especialmente sobre o mundo em que a gente vive. O mundo que vivemos, a cada dia que passa, as pessoas se tornam mais prisioneiras do império das trevas. E isso é cômico, isso é algo que é até, entre aspas, engraçado. Não que, obviamente, a pessoa presa pelo império das trevas seja engraçado. Mas é hilário o fato de que nós estamos vivendo hoje situações em nossa sociedade que as pessoas, cada dia que passam, elas se acham mais livres. Elas são livres, pelo menos na mente, no coração delas, para fazer tudo o que elas querem. Para viver a vida exatamente da maneira como elas querem viver. Então, se elas se acharem que elas vão fazer alguma coisa, elas vão lá e fazem porque não tem nada que as impeça. Porque elas são livres. Porque elas não se prendem, como alguns dizem, a nenhum sistema religioso. Não se prendem à fé, não se prendem a Deus, não se prendem a costumes, não se prendem à moral, que afinal de contas, na mente delas, a moral é apenas uma construção social. E não há mais como se dizer, pelo menos na mente delas, dessas pessoas, não há mais como se dizer o que é moral e o que não é. De maneira que aquilo que pode ser moral para mim, pode não ser para outro, e aquilo que é imoral para outro, pode não ser para mim, e assim as pessoas vão vivendo suas vidas, achando que são livres. E o irônico disso tudo, por isso que eu disse que isso é uma ironia, é que quanto mais livres elas se acham, quanto mais livres para cumprir a sua vontade elas se acham, mais presas ao império das trevas elas se tornam. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele disse que esse mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno. De maneira que tudo aquilo que esse mundo vive, a maneira como esse mundo é regido, tudo isso está em acordo, está em descanso, está em comum acordo com o próprio Satanás. E é por isso que eu comecei dizendo que o mundo que nós vivemos, as pessoas, elas vivem cada vez mais presas ao império das trevas, mesmo que elas se achem livres para fazer tudo aquilo que elas querem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que todo ser humano, sem Cristo ou antes de Cristo, ele vivia fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E quando eles fazem isso, quando as pessoas fazem isso, elas estão andando de acordo com o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, que é Satanás.
Então, as pessoas querendo ou não, as pessoas se achando livres ou não, se elas não estiverem em Cristo, elas são prisioneiras do império das trevas. E isso a Bíblia deixa bem clara. Bem claro. Amém? O que nós iremos ver, o texto que a gente vai ver agora, é justamente a ideia de alguém que está aprisionado pelo império das trevas. Mas não apenas essa pessoa, essas duas pessoas aqui que estão aprisionadas, eles não estão aprisionados pelo império das trevas simplesmente por eles fazerem a própria vontade deles. Não. Esse aprisionamento que eles estão vivendo aqui é aquele aprisionamento mais degradante que o ser humano pode estar aprisionado, que é a possessão demoníaca. Essas duas pessoas desse relato que a gente vai ver aqui, eles estavam possessos por um espírito maligno. E esse aprisionamento é aquele aprisionamento mais visível e mais degradante. Porque quando alguém é preso pelo império das trevas, porque ele está fazendo a vontade dele, não a de Deus, isso pode não ficar muito visível, muito claro para ele, que ele está preso a isso. Mas aqui não. Aqui é claro. Esses dois homens, eles eram prisioneiros do império das trevas. E é isso que eu gostaria que você visse comigo agora, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Leia comigo, por favor. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, na terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, Filho de Deus? Viestes nos atormentar antes da hora, antes do tempo devido? A alguma distância deles, havia uma grande manada de porcos que estava pastando. Versículo 31. Os demônios rogaram-lhe: se nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda aquela manada se precipitou no despenhadeiro e no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. É estranho, né? Jesus cura 2 endemoniados e as pessoas: sai daqui da nossa terra. Vai embora. Antes de acontecer isso aqui, Jesus, ele havia feito já um milagre. Se você voltar aí alguns versículos, você vai ver, aí a partir do versículo 23, que Jesus, ele fez o que aí? Ele acalmou uma tempestade. E aí, logo que ele vem chegando, né, ele entra na terra dos Gadarenos, logo que ele entra na cidade, nesse povoado, que na verdade não era uma cidade, era um povoado, logo que ele entra lá, já sai ao encontro dele esses 2 rapazes endemoniados. E aí, Jesus vai lá e expulsa o demônio desses 2 jovens. A gente vai já ver melhor esse diálogo, né, entre aspas, né, porque Jesus, ele nem falou basicamente com esses endemoniados, ele só diz uma palavra, só uma palavra que ele vai dizer. Mas a gente vai ver um pouco sobre esse, entre aspas, diálogo entre os demônios e Jesus. Mas antes disso, eu quero que você perceba uma coisa.
Nós falamos muito pouco sobre esse assunto, não é verdade? Possessão. Sim ou não? E a gente fala pouco, creio eu, por causa dos abusos que a gente vê. Por causa dos teatros que a gente vê por aí. Pessoas se dizendo estarem possuídas e, na verdade, não passa de um teatro. E aí, talvez, por medo da gente cair nesse extremo, a gente acaba caindo no outro extremo. Ao invés de a gente falar da maneira correta, a gente deixa de falar. Então, com medo de cair no extremo dos exageros, a gente cai no outro extremo, que é não falar de jeito nenhum. Mas Jesus passou por esse episódio aqui. E se Jesus passa por esse episódio de possessão, isso significa dizer que possessão demoníaca é o quê? É real. Ou não? Claro que sim. E se é real, e se é verdade, nós precisamos falar sobre isso. Por outro lado, antes da gente entrar aqui no texto que a gente acabou de ler, eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção. O diabo entrou em Judas. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? O diabo entrou em Judas? Sim ou não? Tá todo mundo com medo de responder, não sei por quê. Não sei se é porque às vezes eu faço pegadinha. Simão. O diabo entrou em Judas, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Só que o que eu gostaria que você percebesse é uma coisa. Esses rapazes, eles estavam possuídos pelo demônio, não é verdade? A gente viu isso aqui. E eles eram perigosos para aqueles que passavam por aquele lugar. A gente viu uma outra situação onde Jesus expulsou o demônio de um rapaz, que ele se jogava no fogo, que ele caía, que ele babava. A gente não viu isso aqui também? Outros domingos atrás? Só que no caso de Judas foi diferente. Diabo entrou nele. Ele não caiu, ele não agrediu ninguém, ele não se jogou no fogo, ele não babou nem revirou os olhos. Ele simplesmente saiu e foi vender Jesus. O que eu quero que você atente no que eu estou dizendo é que as pessoas, elas podem estar a serviço do império das trevas, ainda que elas não estejam aprisionadas da maneira como esses dois rapazes estavam. Há outras maneiras de pessoas estarem presas ao império das trevas. E a maneira delas estarem presas ao império das trevas é justamente quando elas fazem a vontade delas mesmas. Como Paulo disse aos Efésios, quando elas fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Porque quando elas fazem isso, elas estão no caminho, conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe desse mundo, que é diabo, Satanás. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos fazer hoje, olhando para esse texto, é tirarmos 4 lições a respeito desse texto. Olhando para uma possessão visível e tirando lições para um aprisionamento que nem sempre pode ser visível, mas que é visível, que é real, porque as pessoas estão cada vez mais fazendo suas próprias vontades e assim se tornando escravas do império das trevas. Amém? Amém, meus irmãos? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo, tá? Então, a primeira lição é a seguinte: o perigo de ter uma vida controlada pelo reino das trevas. Isso é um perigo para nós, individualmente, ou para aqueles que são prisioneiros do império das trevas, e também pode ser um perigo para outros. Olhe comigo aí o versículo 28. Quando Jesus
Chegou do outro lado do mar, na terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Preste atenção. Esses demoniados estavam vindo da onde? Do sepulcro. Provavelmente, meus irmãos, esses homens estavam vivendo lá. Eles estavam vivendo as suas vidas no cemitério, nos sepulcros. O aprisionamento que aqueles demônios ocasionaram àquele rapaz fez com que eles vivessem num lugar onde não havia vida, onde havia morte. O lugar onde eles habitavam, a situação que eles se encontravam, aonde eles viviam, era um lugar de morte, não um lugar de vida. Porque o aprisionamento do império das trevas traz para todos aqueles que são prisioneiros dele morte e não vida. É por isso que eu disse para vocês, meus irmãos, que todos aqueles que acham que são livres porque estão vivendo as suas próprias vontades, quanto mais eles vivem as próprias vontades, mais prisioneiros eles se tornam. Porque quanto mais você é prisioneiro do império das trevas, mais num lugar de morte sem vida as pessoas irão viver. Era a situação do rapaz. Ele era prisioneiro. E aonde ele vivia? No lugar de morte. Num lugar onde não havia vida. Ser prisioneiro do império das trevas torna todo aquele que é prisioneiro uma pessoa que está num lugar sem vida, um lugar de morte. Não há vida naqueles que são prisioneiros do império das trevas. Eles estão exatamente onde Satanás quer que eles estejam. Sem vida e num lugar que não há vida. Preste atenção. Há esperança num cemitério? Não. Viver num lugar sem vida, como um sepulcro, é viver sem esperança. Todos aqueles que estão vivendo vidas aprisionadas estão sem esperança. Porque não há vida neles. Eles não sabem nem sequer para onde estão indo, só estão vivendo a sua vida, cumprindo os seus desejos e, na verdade, eles estão cumprindo uma agenda maligna. A agenda de Satanás, que querem fazer com que cada vez mais eles se tornem escravos desse império das trevas. As pessoas não são presas pelo império das trevas só quando elas são possessas. Elas são prisioneiras do império das trevas quando elas vivem a vida delas contrária à vontade de Deus. São prisioneiras. E quanto mais prisioneiras elas se tornam, mais num lugar sem vida elas se encontram. Amém? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Os prisioneiros do império das trevas não têm vida. Eles vivem num lugar sem vida, tal qual aqueles 2 jovens que viviam no sepulcro. Lugar sem vida e sem esperança. E como se isso não bastasse, olha só, ainda no versículo 28, olha aí comigo. Eles estavam vindo dos sepulcros e olha só, eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqueles que são prisioneiros do império das trevas, eles não vivem uma vida perigosa só para eles. Eles vivem uma vida perigosa para os outros também. Quer ver uma coisa? Um pai de família, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um pai de família que é aprisionado pelo álcool, ele é um perigo só para ele ou ele é um perigo para ele e para a sua família? Um jovem que é aprisionado pelas drogas,
Ele é um perigo só para ele ou ele é um perigo para a família dele também? Uma pessoa que resolve viver a vida, farrear e beber e virar a perna e pega um carro e sai dirigindo embriagado. Ele é um perigo só para ele ou ele é um perigo para todos aqueles que estão ao redor dele? Aqueles que estão aprisionados pelo império das trevas são perigo para ele e para outros. Não só para ele. Como aqueles jovens eram um perigo para todos que passavam ali. Todos aqueles que estão aprisionados pelo império das trevas, porque estão fazendo sua própria vontade, eles também são um perigo para todos aqueles que lhe rodeiam. Um marido que mente para a esposa, ele é um perigo para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus relacionamentos. Viver aprisionado pelo império das trevas é um perigo para si e para outros. Você está entendendo isso, meu irmão? Aquele jovem era um prisioneiro. E a prisão dele era perigosa para ele, porque ele estava vivendo num lugar sem vida. E era perigoso para outros, que não podiam passar lá sem ser atacados por ele. Assim é a vida de todos aqueles que estão aprisionados pelo império das trevas, pelo simples fato de estarem cumprindo as suas próprias vontades e desejos. Eles estão presos e eles se tornaram um perigo para eles mesmos e para todos aqueles que o cercam e o rodeiam. Amém? Em segundo lugar, o bom desse texto é que ele vai ficando legal. Ele começa num negócio bem ruim, né? O rapaz lá, os dois rapazes aprisionados, vivendo em sepulcros. Mas aí, a partir do momento que a história vai se desenrolando, a gente vai percebendo que ela vai se tornando um tom mais alegre, ameno e festivo. Apesar dele ele concluir numa coisa não muito boa. Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Em segundo lugar, segunda lição que a gente pode aprender aqui é que o reino das trevas ele tem prazo de validade. Ele vai passar e com ele todos aqueles que vivem as práticas desse reino também passarão. Eu quero que você abra comigo aí dois textos. Primeiro, em Evangelho de João, capítulo 12. Abra aí, por favor. Não desmarque aí Mateus, que a gente vai voltar para aí. Evangelho de João, capítulo 12. Aqui é o próprio Jesus falando a respeito do fato de que o império das trevas ele não vai ficar por muito tempo. Ele tem prazo de validade. E aí, no versículo 31 do capítulo 12, Jesus diz o seguinte. Todo mundo abriu? Diz assim o versículo 31. Chegou a hora do julgamento. O julgamento deste mundo. E o seu príncipe será expulso. Porque o império das trevas tem prazo de validade. Vá para capítulo 16, aqui do Evangelho de João. Capítulo 16. Olha o que ele vai dizer no versículo 11 do Evangelho de João. Ele diz o seguinte: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O império das trevas tem prazo de validade. E já está determinado o prazo dele. Agora volte para Mateus, porque é exatamente isso que o demônio está dizendo. Olha só, versículo 29, o que o demônio diz?
aí do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Ele diz assim, ó: que temos nós contigo? Preste atenção nessa frase. Que temos nós contigo. Por quê que eu quero que você preste atenção nessa frase? Porque essa frase, ela significa o seguinte, preste atenção. Ela significa que aquilo que vai acontecer, e vai acontecer inevitavelmente, está sendo adiantado. É isso que essa frase quer dizer. Então, lembram quando Jesus disse isso com a mãe dele? O que tenho eu contigo. Lembra que ele disse isso? E ele conclui dizendo o quê? Ainda não é chegada a minha hora. O ministério dele ia começar? Sim ou não? Era algo inevitável? Sim. Era inevitável que o ministério de Jesus começasse. Só que ainda não era a hora dele começar. Por isso ele diz que tenho eu contigo. Essa frase significa exatamente isso. E que é o que o demônio está dizendo. Que temos nós contigo. Aí olha o que ele conclui dizendo. Vieste nos atormentar antes da hora. Que hora? A hora que o império das trevas vai acabar. Porque ele vai acabar. Ele tem prazo de validade. Como a gente viu lá em João, o príncipe desse mundo vai ser expulso. O príncipe desse mundo já está condenado. Então esse império passará, meus irmãos. Chegará um dia que não haverá mais esse império das trevas. E aí, o lado que a gente pode dizer assim, né? Eu não sei nem se eu poderia dizer o lado ruim, mas é que o império das trevas passará, mas todos aqueles que praticam as práticas do império das trevas também irão passar. Também deixarão de viver como o império das trevas deixará de atuar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas são prisioneiras mediante a prática do império das trevas. Esse império das trevas vai passar, mas todos aqueles que praticam as práticas do império das trevas também passarão. Também tem prazo de validade. E quem que diz isso? O próprio Jesus. Vá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, Jesus aqui falando. Primeiros versículos 14 e 15. Diz assim: a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O império das trevas será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Agora vá para o capítulo 21, versículo 8. Diz assim, ó: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O império das trevas passará, mas todos aqueles que praticam as práticas do império das trevas também irão passar. Você consegue perceber o quanto isso é algo sério? Eu sei que a gente fala tão pouco sobre isso, mas deveríamos falar até mais. Porque as pessoas, elas têm brincado com suas vidas. Elas têm vivido a vida conforme as suas próprias vontades e desejos, sem levar em consideração que elas são prisioneiras das suas próprias vontades e desejos, e que tudo isso faz parte do império das trevas, e que elas são prisioneiras desse império. Esse império vai passar,
e todos aqueles que fazem parte dele passarão juntamente com ele. E isso é triste. Muito triste. Mas aí, como eu disse, a coisa vai ficando mais alegre. E a terceira lição é o seguinte: esses rapazes, esses homens estavam sob o domínio do império das trevas. Amém? Só que tudo está sob a autoridade de Jesus. E até mesmo o império das trevas se submetem, se rendem a Jesus. Porque nada foge ao controle de Jesus. Se você olhar, volte para Mateus, se você ainda não estiver lá, se você ainda estiver em Apocalipse, volte para Mateus. O contexto do capítulo 8 de Mateus, Mateus está tentando mostrar toda a autoridade de Jesus. Toda a autoridade de Jesus. Por isso ele começa, no capítulo 8, a partir do versículo 1, curando um leproso. E aí, mais na frente, lá no versículo 14, ele vai curar a sogra de Pedro. Então, Mateus está tentando demonstrar que Jesus tem autoridade sobre as doenças. E nesse meio tempo, ele também cura o servo do centurião. Então, Jesus tem autoridade sobre as doenças. Só que quando ele fala do centurião, como é que Jesus cura o centurião? Como é? O servo dele? Somente com uma palavra. Então, Mateus está demonstrando que Jesus tem autoridade sobre as doenças e que a palavra de Jesus é autoridade. Depois, Jesus ele vai acalmar uma tempestade, demonstrando assim que ele tem autoridade sobre as doenças, que a sua palavra tem autoridade e que ele tem autoridade sobre toda a criação. Inclusive é isso que os discípulos dizem, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então Jesus tem autoridade sobre a criação. E aí chega aqui. E além de Jesus ter autoridade sobre as doenças, que a palavra dele é autoridade, dele ter autoridade sobre toda a criação, ele também tem autoridade sobre o mundo espiritual. É por isso que o demônio não tem como ficar. Porque Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Lembra que eu falei do diálogo? Até agora só quem falou foi o demônio, não foi? E aí ele vai continuar falando, ó, versículo 30. A alguma distância deles havia uma grande manada de porcos que pastava. Aí os demônios disseram, ó, versículo 31. Nos expulsa e manda-nos entrar naqueles porcos. Aí Jesus diz só uma palavra. Qual é? Ide. É o ide, meu irmão, que vai libertar todos aqueles que estão aprisionados. É o ide. Se nós queremos que as pessoas sejam libertas, e elas só vão ser libertas através de Jesus. Não há outra maneira, porque lembra, Jesus tem toda a autoridade, não é? Se ele tem toda a autoridade, a única maneira das pessoas serem verdadeiramente livres é se Jesus a libertar. Por isso que ele escreve lá no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há liberdade da prisão, da opressão maligna, se Jesus for aquele que nos libertar. E aqueles que precisam ser libertos só serão libertos através do ide. Ide. Pregai a toda criatura, e aqueles que creem serão libertos, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio libertar o cativo. Eu amo uma passagem, e eu peço até que vocês abram lá, 1 João 3,8.
Porque se a obra do diabo é aprisionar, olha o que Jesus veio fazer segundo a palavra do apóstolo João. E eu queria, meu irmão, eu queria que alguém lesse essa passagem aí. Alguém, com bem força, com bem vontade, lesse aí 1 João capítulo 3, versículo 8. Para que foi que Jesus veio? Se alguém encontrou, pode ler. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para que Jesus veio? Vamos, meu amado. Quem atualmente no pecado é o diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras malignas de Satanás, que aprisiona os homens às suas próprias vontades e desejos, por causa do pecado. Mas Jesus é aquele que é o único que pode libertar o ser humano do império das trevas. Por isso que Paulo aos Colossenses diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Só Jesus pode nos libertar e libertar todos aqueles que vierem a crer na sua palavra, no seu evangelho, no seu sacrifício, em tudo aquilo que ele fez. Sabe por quê? Porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Só Jesus. Não há outro, meu irmão. Não há outro nome. Só Jesus. Dele é toda a autoridade. Dele é todo o domínio. Lucas, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 4, versículo 18, ele citando o profeta Isaías, ele vai dizer que Jesus veio para libertar o cativo e todo aquele que era oprimido pelo império das trevas. A missão de Jesus é essa, meu irmão. Libertar o cativo e oprimido, desfazer todas as obras de Satanás. Muitos, achando que são livres, fazendo sua própria vontade, na verdade são prisioneiros, cativos do império das trevas. Mas somos nós, aqueles que têm, sabe, em nossas bocas a palavra que liberta. É por isso que o ID liberta os cativos de Satanás. Porque Jesus, só Ele é capaz de libertar aqueles que são prisioneiros do império das trevas. Nada, mais nada pode libertar. Vou citar novamente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só nele. Mas aí, a história ela começa ruim, né? Os caras lá, possesso. Aí o próprio demônio já diz: olha, vieste antes da hora, eu sei que a gente já está condenado, mas o Senhor veio antes. E aí, eles pedem, né? Porque Jesus tem autoridade, então eles pedem: deixa a gente ir para os porcos. E Jesus só com a palavra: vai, ide. E eles vão, e eles saem. E aí tinha tudo para festa. Oh, glória a Deus! Os rapazes foram libertos. Agora eles não são mais uma ameaça nem para eles, nem para os que passam. Vamos comemorar. Mas não é isso que acontece. E a quarta lição é justamente isso. Mesmo vendo o agir de Deus em seu meio, sempre existirão aqueles que irão rejeitá-lo. Porque a incredulidade é um pecado.
A incredulidade é pecado. Não crer nas obras de Jesus é o mesmo que rejeitá-lo. A rejeição dos gadarenos foi por incredulidade. Rejeitar é o mesmo que não crer. Vamos ler aqui, né? O versículo 33 e 34. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade, e isso é que me espanta, né? Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. O que me espanta é isso, porque, olha só, aqueles homens provavelmente tinham família, não tinha? Vocês acham que os familiares deles não deveriam ter ficado felizes por eles terem sido libertos? Mas ao invés disso, o texto está dizendo que toda a cidade pediu que Jesus se retirasse. E isso inclui quem? A família de quem? Dos rapazes, dos homens que estavam aprisionados. É incrível como muitos, mesmo vendo a mudança na vida de muitos familiares que são libertos por Jesus, ainda assim rejeitam a Jesus. Não se entregam a Jesus. Mesmo olhando e percebendo o que Jesus fez na vida daqueles que foram libertos, na transformação que acontece na vida de todos aqueles que são libertos, ainda assim rejeitam a Jesus. Porque não creem em suas obras. E aí talvez alguém diga, não, mas eu creio em Jesus. Eu acredito em Jesus. Só que crer em Jesus é muito mais do que simplesmente uma crença. Crer é demonstrar realmente a fé. Crer são ações que nos levam a Deus e que demonstram o quanto nós somos agora diferentes porque cremos em Cristo Jesus. Não é à toa que o Novo Testamento, ele apresenta a fé como um caminho. Ele chama a fé de caminho. Porque a fé não é uma crença somente. A fé é um caminho que a gente percorre. De maneira que se a gente não percorre esse caminho, é porque nós não temos fé. Então a fé não é só acreditar em alguma coisa. Fé é seguir um caminho. E esse caminho é Jesus. Eu só posso dizer que eu tenho fé em Jesus se eu segui-lo. Caso contrário, eu até acredito em alguma coisa, mas isso não é fé. Porque a fé me leva em direção a Deus. E o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. E é isso que é ter fé. Eu quero só relembrar, irmãos, o que nós aprendemos hoje. E aí, eu não sei se o Everton está colocando aqui atrás, está colocando os pontos? Então, Tom, por favor, coloca do primeiro. Vamos apenas nos lembrar o que a gente aprendeu hoje. E aí eu quero a ajuda de vocês. Em primeiro lugar, o que a gente aprendeu hoje? E aí? É um perigo para si e um perigo para os outros. 2. Vamos? E com ele vai passar todos os que vivem nas práticas desse reino. 3. Até o império das trevas se rendem a Jesus. Só ele pode libertar o cativo. E por último, lembrem-se, a incredulidade é pecado. Não crer em Jesus é pecado. E crer em Jesus é seguir a Jesus. Para concluir, mesmo sem saber,
as pessoas vivem prisioneiras nesse mundo. Mesmo que elas digam, mas eu faço o que eu quero. E é exatamente aí que elas são presas. Quanto mais elas vivem as suas vidas fazendo a sua própria vontade, mais aprisionadas elas se tornam. Quanto mais aprisionadas elas se tornam, mais elas se tornam incrédulas. E quanto mais elas se tornam incrédulas, mais elas rejeitam a Jesus. A boa notícia é que elas podem ser libertas. Basta que elas creiam em Jesus. Que elas abram o coração e observem as suas obras e creiam nelas. E para todos aqueles que vierem a crer em Jesus, a esses Jesus libertará. Se você crê, diga amém. Fique de pé e vamos orar. Oremos. Eu não sei, meu irmão, se tem alguma coisa que tem prendido você. Talvez orgulho, talvez algum pensamento, talvez um pecado, não sei. Você sabe. Se algo tem lhe prendido, você sabe. Mas o que eu quero dizer nessa noite, de tudo que eu já disse, é que por mais que você esteja preso ao que quer que seja, Jesus pode te libertar. Basta que você confesse no seu coração. Confesse a Jesus e Ele te libertará. E você precisa, ao ser liberto, crer nele. Obedecer a Ele. Seguir a Ele. Obedecer a palavra dEle. E aí você estará vivendo o caminho da fé. E nunca mais o império das trevas terá domínio sobre você. Porque Jesus te libertará. E te libertará para sempre. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. E eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter falado ao nosso coração. Nos fazendo refletir, Senhor, e muitas vezes lembrar de coisas que às vezes esquecemos. De que não são apenas as possessões demoníacas e visíveis que tornam o ser humano prisioneiro. Mas também todas as vezes que qualquer ser humano busca fazer a sua própria vontade e vive uma vida achando que é livre porque está fazendo tudo o que quer. Dessa maneira ele também é um prisioneiro das trevas. Nos ajuda, ó Deus, para que nunca caiamos nesse erro. Mas nos ajuda também, Senhor, a praticarmos o ID. A levar às pessoas a mensagem que liberta. Porque não tem império das trevas que segure alguém nas trevas quando Jesus liberta. Porque Ele é maior do que qualquer império das trevas. Ele tem autoridade muito infinitamente superior a qualquer domínio, a qualquer força que o império das trevas venha fazer sobre a vida de qualquer pessoa. Ele arranca do império das trevas, do domínio das trevas, das mãos das trevas e liberta.
porque Ele tem toda a autoridade. Pai, nos ajuda a lembrarmos disso, a vivermos uma vida de fé, de obediência a Cristo Jesus, seguindo os seus passos, num caminho em direção a Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, a levarmos essa palavra, essa mensagem. Nos ajuda a fazer o ID, porque o ID é quem vai libertar o cativo. Em nome de Jesus. Nos fortalece, Pai. E nos liberta se alguma coisa tem nos prendido. Eu te peço, se alguém aqui neste lugar, por algum motivo ou por alguma coisa, tem estado aprisionado, Senhor. Pai, quebra as cadeias. Caia por terra em nome de Jesus. Destrói as obras do diabo, porque o Senhor veio com esse propósito e intuito. Destrói, Senhor, todas as correntes. Liberta o cativo e o oprimido. Tira do lugar de morte e traz para o lugar de vida. Em nome de Jesus, que o teu Espírito passeie no meio da tua igreja, que a tua igreja sinta a presença do teu Espírito Santo, e assim ela seja liberta. Aqueles que ainda, por algum motivo, se sentem presos, que sejam libertos pelo agir do teu Espírito, pela pregação da tua palavra. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nos lava, Senhor, nos limpa, nos santifica para a honra e glória do teu nome. Nos leva em paz. Nos dá uma semana cheia da tua presença, cheia da tua palavra, que nós possamos viver, Senhor, a tua vontade. Nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. E muito obrigado pelo privilégio de prestarmos esse culto ao Senhor, e muito obrigado pelo Senhor se fazer presente neste lugar. Leva-nos, nos abençoa e nos fortalece. É isso que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, te bendizemos, agradecemos, em nome dele, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe, e não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão. Amém.